Já sentiu que muitas vezes vivemos como se estivéssemos em uma corrida? Muitos acordam todos os dias com pressa, com metas, com listas intermináveis de tarefas. Olhamos para o lado e vemos pessoas correndo. Correm para conquistar um cargo, para ter luxo, para viajar, para tentar ter uma vida que parece perfeita. Então, sem perceber, entramos nessa corrida também. Mas quem disse que havia uma corrida? O filósofo Schopenhauer dizia que o desejo humano é como um poço sem fundo. Assim que um é realizado, outro imediatamente ocupa o lugar. Por isso a satisfação plena nunca vem, apenas intervalos entre uma inquietação e outra. Corremos acreditando que quando chegamos a algum ponto, o cargo, o carro, a viagem, o reconhecimento, encontraremos descanso. Mas quando alcançamos, tudo o que descobrimos é que a linha de chegada nunca é a última, sempre existe outra à frente. É como correr para saciar uma sede que nunca passa. Quanto mais conquistamos, mais sentimos que falta algo. E talvez seja justamente essa sensação de falta que nos empurra para frente, como se estivéssemos sempre a poucos passos de uma vida melhor, mas ela nunca chega de fato. E como se não bastasse o vazio de correr atrás de desejos que nunca se completam, existe algo ainda mais inquietante. Muitos deles talvez não passam de ilusões. Queremos um diploma para agradar os pais, queremos um cargo para provar algo à sociedade, queremos um corpo específico porque a moda ou as redes sociais nos disseram que esse é o padrão. É como se estivéssemos correndo em pistas desenhadas por outros, metas herdadas, expectativas que não escolhemos, sonhos que não nascem de dentro, mas são colados em nós de fora para dentro. E como se não bastasse correr atrás de metas e desejos, ainda tentamos correr contra o tempo. Pensamos, preciso aproveitar porque vou perder alguém, ou porque estou ficando velho, porque a vida é curta. Mas talvez não devamos correr contra o tempo, mas sim caminhar com ele. Se estamos com alguém que amamos e sabemos que o tempo é limitado, que esses últimos momentos sejam como um passeio e não como uma maratona, porque o tempo, quando vivido com presença, é o bem mais precioso que temos. Um bom exemplo de tudo isso está no filme Up e Altas Aventuras. Tudo começa com a história de Cal, um garotinho tímido, sonhador e apaixonado por aventuras. Quando ainda é criança, ele conhece Ellie, uma menina cheia de energia e com o mesmo sonho que ele, seguir os passos do grande explorador Charles Mantz e conhecer o paraíso das cachoeiras na América do Sul. Eles crescem juntos, se apaixonam e se casam. A vida de Cal e Ellie é mostrada em uma das montagens mais emocionantes da história do cinema. Eles compartilham sonhos, constroem uma casa, trabalham, enfrentam dificuldades e, apesar de sempre planejarem ir até as cachoeiras, acabam nunca realizando a viagem. Até que Ellie adoece e falece, deixando Cal sozinho, cercado apenas pelas lembranças e pela casa que construíram juntos. Agora já idoso, Cal se vê preso a uma vida solitária, agarrado à sua casa, que está prestes a ser demolida para dar lugar a uns novos empreendimentos. Ele resiste a vender ou sair dali, pois aquele lar representa tudo o que ele viveu com a Ellie. Então, em homenagem à promessa que ele nunca conseguiu cumprir, ele transforma a casa em um balão gigante improvisado. Ele amarra milhares de balões ao telhado e faz a sua casa voar, decidido a viajar até o paraíso das cachoeiras e finalmente levar a Ellie simbolicamente até lá. Ele passa o filme inteiro batalhando para levar a casa até lá, para no final se sentir vazio. Ele só entende que o mais importante não era a casa ao lado da cachoeira no final, quando ele lê novamente o álbum de memórias deixado por Ellie. Ela não se sentia triste por não ter vivido grandes aventuras, porque considerava a vida simples ao lado dele a maior de todas. Imagina comigo alguém que está morrendo de fome e entra no restaurante. Essa pessoa não vai entrar pensando em comer um docinho, uma sobremesa. Ela vai querer uma refeição de verdade, porque esse é o essencial para ela sobreviver. Isso é o que dá substância para a vida dela. Não são sobremesas. Às vezes vivemos frustrados com coisas que nem sequer são essencial para nós, são apenas bônus. Ficamos abalados de barriga cheia. Ainda assim, viver pensando no essencial não significa que nunca mais teremos frustrações. A vida vai nos frustrar, inevitavelmente. Talvez entremos em um restaurante sonhando com uma sobremesa depois da refeição e ela não exista no cardápio. Mas devemos nos abalar por isso? Eu diria que não. Estamos de barriga cheia. Deveríamos nos alegrar com isso. Podemos não ter o emprego dos sonhos, mas temos um emprego. Podemos não estar vendo o pôr do sol de Paris, mas temos um pôr do sol da janela da nossa casa. Podemos não morar em uma mansão de luxo, mas temos uma casa quente que nos protege da chuva. Podemos ter um parente doente, mas ainda assim podemos aproveitar os poucos momentos que o universo ainda nos permite ao lado dele. Podemos ter perdido alguém amado,
mas ainda temos as memórias vivas dos momentos felizes que compartilhamos. E às vezes, o essencial aparece de formas inesperadas. Eu já vi um vídeo de uma entrevista com um morador de rua dizendo que para ele, o mais estranho seria passar um único dia sem ler um livro. Ele vive na rua, sem garantia de comida e dormindo ao relento. E ainda assim, o essencial para ele era ler. Isso mostra que o essencial não depende do que o mundo valoriza, o essencial é aquilo que mantém a nossa alma viva. Outro exemplo muito bom dessa ideia vem do filósofo Diógenes, que viveu na Grécia Antiga. Ele acreditava que os luxos da sociedade não tornavam ninguém melhor, por isso vivia de forma extremamente simples, ao ponto de morar em um barril. Certo dia, Alexandre o Grande, considerado um dos homens mais poderosos da história, ouviu falar desse homem sábio e foi visitá-lo. Alexandre lhe disse que poderia conceder qualquer coisa que desejasse. Diógenes, porém, apenas respondeu: saia da frente do sol. É quase inacreditável, Diógenes teve a chance de praticamente fazer um desejo a um gênio da lâmpada, mas pediu apenas que Alexandre não o atrapalhasse a receber a luz e o calor do sol. Ele sabia que aquilo já era o suficiente. Que o essencial não depende de presentes grandiosos, mas do que a vida já nos oferece todos os dias. Outra história que ilustra bem essa ideia é O Pequeno Príncipe. O livro é simples, até meio piegas, mas carrega reflexões interessantes sobre a vida. O príncipe viaja por vários planetas conhecendo figuras excêntricas, como um rei que só se importa em dar ordens, um vaidoso que precisa de aplausos, um beberrão que bebe para esquecer a vergonha de beber. E cada personagem vive preso a desejos que no fundo não têm substância nenhuma. É no encontro com a raposa que o príncipe descobre o que realmente importa. A raposa lhe ensina que as coisas essenciais não são visíveis aos olhos. O valor da vida não está no luxo, nem nas conquistas que parecem grandes. O essencial é aquilo que de forma única dá sentido ao que somos e fazemos. Eu mesmo já vivi uma certa busca pelo extra. Durante muito tempo coloquei como maior meta da minha vida viajar o mundo inteiro. Queria ganhar o máximo de dinheiro possível para ter estabilidade e assim poder conhecer cada país, cada lugar que eu imaginasse. Eu acreditava que só seria verdadeiramente feliz quando conseguisse realizar esse sonho. Com o tempo, percebi que se eu conseguir viajar, posso até me sentir feliz, mas não é o essencial para a minha felicidade. É mais como uma sobremesa. É agradável, é enriquecedora, mas não indispensável para viver bem. Talvez eu nunca visite os lugares que eu desejo e tá tudo bem. Não preciso ter um emprego perfeito para ser feliz. Não preciso do melhor carro para andar pela cidade. Não preciso da melhor casa para ter conforto. Às vezes é só olhar em volta e perceber que já tenho o suficiente para que minha barriga esteja cheia. No fim, talvez o verdadeiro desafio seja parar de correr atrás da felicidade. Porque se procuramos algo, é sinal de que acreditamos não tê-lo. Então, se estamos procurando a felicidade, será que realmente somos felizes?